que eu já bem ancorei. Fazia tempo que eu não vinha aqui, né, fazer live. Eu estava um pouco mais corrido, enfim, algumas coisas acontecendo, não estava conseguindo fazer a live na mesma frequência. Eu estava fazendo uma live semanal, mas não tem problema. Então, pelo menos uma vez por mês ou mais, eu vou conseguir fazer agora. E a gente vai trazendo esses temas, né? Temas, por exemplo, da minha mentoria. Então, uma das mentorias que eu trabalho é o Destrave a Vida Amorosa, né? Então, claro que eu posso fazer mentoria, né? O Adelmo está aqui, sabe disso. Eu faço mentoria de várias áreas, né? Tanto da área profissional, liderança, enfim, o que a pessoa sentir que ela precisa olhar de forma mais profunda, a gente consegue trabalhar com a mentoria também. Ou seja, eu utilizo as técnicas sistêmicas, né? Então, o que a gente aprende da constelação, o campo também é uma ferramenta, mas é um pouco além. A mentoria é para a gente falar um pouco da nossa experiência, né? Então, assim, o que que eu vejo daquele tema, o que que eu trago de experiência da minha vida, o que eu identifico nos clientes que eu posso reunir essas informações e trazer para as pessoas. Então, a mentoria ela também tem essa finalidade, só explicando um pouco como funciona. Mas também a gente tem os atendimentos individuais, né? Então, a constelação propriamente dita, enfim, que quem já fez comigo conhece, quem ainda não fez vai conhecer muito em breve. Mas vamos lá no tema, né? Porque já são 9 horas, eu sei que o pessoal está cansado, mas é até bom que aí já jantou, já relaxou um pouco. Vamos falar um pouco sobre esse tema. Por que que eu trouxe esse tema? Será que o amor, ele é suficiente para manter as relações? Por quê? Porque a gente fala muito dessa questão de amor, né? A gente aprendeu muita coisa sobre amor e a gente associa o amor às relações, ao casamento, às relações de uma forma geral. Aí eu fui dar uma pesquisada rápida de como que eram as relações, essa relação de casamento, amor, como que era isso. Um dado importante que a gente tem que lembrar, né, que até a Idade Média, e algumas culturas ainda seguem isso, né, mesmo em 2022, o casamento ele era como uma instituição, né, ele era um acordo entre famílias, então os pais decidiam quem que deveria casar, família com tal família, bem, etc. Então, assim, era uma decisão que cabia aos pais e não às pessoas que estavam casando, os filhos, no caso. Então, o amor, ele vinha em último plano. E muitas dessas relações, elas duravam muito. Então, por quê? Era por causa do amor? Não era, né? Porque o acordo, ele vinha antes. Então, assim, essa questão do amor, ela foi incluída bem depois. Tanto que, até nessa pesquisa que eu estava fazendo, eu achei interessante, falando assim, que o amor, ele não cabia no casamento, ele cabia nas relações extras, né? Então, assim, eu podia sentir o amor por uma outra pessoa, não pelo meu marido, pela esposa e por aí vai. Então, já tinha essa instituição. Então, a gente já leva a crer que necessariamente, não necessariamente, o amor ele estava incluído na questão das relações. Então, ela podia durar muitos anos e não ter amor nenhum. De repente, tem uma questão aí financeira até, ou familiar, então tem uma pressão, enfim. Então, já é um ponto para a gente pensar um pouco em relação ao sucesso das relações e o amor. Então, como que o amor é aprendido? A Pri, boa noite, Pri. Outra coisa que a gente tem que pensar, né? Que eu coloco muito na mentoria para a gente refletir um pouco, e é importante a gente parar para pensar, né? Como que eu aprendi o amor, né? Eu falo muito com as mulheres porque é a maior parte do meu público, mas isso se aplica a todo mundo, né? Mas a gente pode fazer um paralelo entre homem e mulher. Então, assim, como que era colocado o amor para as mulheres? Então, elas aprendiam lá nos filmes ou então nos contos de fada, principalmente lá da minha época e para trás, né? Então vinha lá o príncipe encantado salvar, e enfim, sempre tinha o homem salvando a mulher, né? O príncipe salvador. Então a criança já vinha, né? Principalmente a mulher pensando no amor romântico de Salvador. O homem, por sua vez, tinha que ir lá salvar, né? Ou então ele não. Existia uma opressão, né? Em relação, principalmente para os meninos naquela época, que assim, essa sensibilidade não podia existir, né? Então, assim, você tem que. Você não pode sentir muito, você tem que ser firme, né? Então você tem que salvar a mocinha. Então o amor, ele não vinha muito. Então também a gente precisa pensar um pouco como que a gente aprendeu lá na infância a ver essa questão do amor. Então a gente tem que fazer uma relação, né? O amor romântico. Será que esse amor romântico que eu tenho que colocar nas relações, ou será que eu estou esperando que esse amor romântico exista? Então tudo isso são questões importantes. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa e ela falou assim: eu fico feliz quando eu estou apaixonada.
Então acho que eu tô mal assim na bad, porque ela usou esse termo, né? Porque eu não tô apaixonada. Aí eu falei, mas assim, a paixão, né? Cientificamente falando, ela tem um tempo, né, para acontecer. Então a gente não consegue ficar na paixão o tempo todo, né? Então, e às vezes a pessoa ela vai indo para um relacionamento e outro porque ela só quer ter aquela sensação de paixão, né? Que às vezes ela até confunde com amor, ela acha que ela tá apaixonada, tá amando. Então, assim, tudo isso a gente tem que. Eu tô fazendo uma introdução para a gente refletir sobre essa questão do amor, né? Como que a gente aprendeu o amor, como que a gente vê, né? O amor, paixão, o que que é isso, né? E aí a gente fala que o amor existe de todas as formas, todo mundo falando de amor, Deus é amor, enfim. A gente aprende de várias formas a questão do amor, a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Mas aí a pergunta interna, né? Vamos fazer a nossa pergunta interna. Como que você avalia, né? Como você sente o amor na sua vida? Você se permite sentir esse amor? E o que que você espera desse amor, né? Então essa é a primeira reflexão. E aí vamos colocar essa reflexão para os relacionamentos. O que que você espera no seu relacionamento? Ou se você não está num relacionamento hoje, o que que você espera ter num relacionamento? Então, assim, vamos lá. O que que você espera ter? É o amor, né? Aquela sensação daquele frio da barriga. O que que você gosta, né? Sendo bem sincero, nem sempre a gente vai conseguir ter essa resposta de uma forma tão aberta, porque a nossa mente engana muita gente, né? Então a gente acha que pensa uma coisa, vai ver o inconsciente fala uma outra coisa, nada a ver, e a constelação não deixa a gente mentir, né? A gente pensa que é uma coisa, de repente é outra. Mas vamos pensar o que que a gente espera para as nossas relações. O que que eu tenho observado de uma forma geral, né? Ou a pessoa, né, quais são as dificuldades de uma forma bem geral? Ou a pessoa ela está em busca de alguém e está tendo dificuldade de encontrar. Então, o que a gente fala muito, né? Eu estou indisponível para o amor. Ou às vezes ela está indisponível, ela tem um relacionamento, mas ela não consegue entrar tão profundo naquele relacionamento. Então eu vejo isso, eu vejo assim, às vezes aquela pessoa está tentando várias vezes um relacionamento, então ela entra, tá buscando esse amor, e outras pessoas estão tentando entrar nesse amor, e às vezes ela não entra na relação de verdade. Ela acha, às vezes ela está há anos naquela relação, mas ela nunca entrou de verdade, né? Então, isso é. Por que que eu falo isso de entrar de verdade? Porque se a gente for pensar, né, o que que acontece com a gente internamente? A gente é um, né, a gente dentro ali da gente, a gente vai carregando várias coisas, né? Então vão vindo muitas coisas ali dentro da gente, que a gente aprendeu, que a gente carrega dos nossos ancestrais e por aí vai. Então, às vezes, quando eu vou num relacionamento, às vezes eu tô indo preencher algo que me falta internamente e eu não, na verdade, não é aquela pessoa. Aquela pessoa é só uma coisinha ali para preencher esse vazio que eu sinto. Então, quando eu falo que essa pessoa ela entra no relacionamento, mas ela não entra, é porque ela está tentando preencher um vazio através do outro. E esse outro, né, ou seja, não é possível preencher esse vazio, ela fica sempre naquilo, né? Isso daqui não é preenchido, então ela fica com aquela coisa aberta, ela não tem um preenchimento, e ela fica buscando no outro. E aí acontecem vários sintomas, né? Então eu tenho vários sintomas, porque eu coloquei esse vazio que eu sinto dentro dessa relação, e aquele parceiro ele não vai atender. Então aí eu fico, aí acontece um monte de coisa na relação. Acontece um monte de problema, que é os sintomas que a gente fala. Então aí você fica achando sempre que é o outro, né? Porque o outro é isso, porque o outro é aquilo, porque não sei o quê, porque e tal, porque ele não faz nada, porque ela não sei o quê. Aí você começa a colocar um monte de questões na sua relação. Mas nada, na verdade, né? Você ainda está lá buscando um vazio que você não preencheu. Esse é o ponto. E aí o que eu costumo falar sempre, né? Quem já passou comigo sabe, para você. E aí a pessoa às vezes, vamos lá, vou dar esse exemplo. Então, ela está tentando preencher esse vazio. Esse vazio, ela está tentando preencher através de um relacionamento do outro. Ela acha que é o outro, então ela sente aquela sensação, né? Aquela coisa que prende, mas ao mesmo tempo. Aquela pessoa acontece um monte de sintoma naquela relação, um monte de problema, e ela não consegue entender de onde vem muitas vezes. Então ela fica com aquela coisa, né? E aí ela não preenche esse vazio e aí acontece um monte de sintoma. Ela acha assim: meu problema é nessa relação, é essa pessoa, então tem que me separar. Então eu vou sair e vou me separar e vou buscar outra pessoa. Até aí não está errado. Porém, preciso entender o porquê que eu quero separar. Se eu nem entrei,
de verdade, como que eu entro de algo, como que eu vou sair de algo que eu não entrei? Então eu costumo falar isso. Para você primeiro, então, se separar, primeiro você precisa entrar. E muitas vezes você nem entrou. Então, assim, você não entrou no seu relacionamento de verdade. Né? Você está vivendo uma coisa que você acha na sua cabeça que é um relacionamento. Mas, na verdade, é um preenchimento interno que você está buscando preencher. E aí, o que acontece? Você olha no outro várias coisas, mas você nem consegue enxergar o outro como ele é de verdade. Então, muitas vezes, você está numa relação e você está ali colocando uma expectativa no outro, mas você não conseguiu ainda enxergar o outro como ele é. Né? Você não consegue ainda ver a pessoa que você se relaciona, né? De verdade, como aquela pessoa é. Quais são aqueles valores que ela tem de verdade? Quem é aquela pessoa? Às vezes você está numa... Isso pode acontecer de várias formas, né? Às vezes você está numa relação, porque você está tentando preencher o vazio, você está colocando aquela pessoa, você está achando que ela é o máximo. Quando você vai ver, não é bem aquilo. Ou então você está colocando um monte de defeito naquela pessoa, mas você ainda está com as suas questões, colocando isso no outro. Quando você enxerga o outro de verdade, você vai falar, nossa, olha, é essa pessoa mesmo que eu estou me relacionando, né? Então, olha que legal. Então, você vai olhar a pessoa de verdade. Até então, você ainda não entrou, você ainda não olhou, você ainda não sabe o que é de verdade se relacionar. Por isso, que quando a gente vai ler essas teorias todas que eu estava lendo sobre o amor, casamento, é difícil definir. As pessoas têm muita dificuldade de definir o que é o amor, onde que ele tem que entrar, o que é isso, até porque não tem definição, né? O amor é um sentimento e um aprendizado também, né? O amor é uma construção também. Então, é difícil definir o que é esse amor. Mas aí eu pensando, eu vou falar daqui a pouco de alguns sintomas aí de casal, e a gente vamos até encaminhar para algumas pessoas para a gente se conectar, porque é importante, tá? Mas antes de eu falar do sintoma, eu vou até fazer, na verdade, eu vou fazer um TBT de uma live que eu fiz, mas é porque é legal. Eu tenho falado e tudo que eu tenho aprendido sobre essa questão, né, do autoconhecimento, de quem a gente é, da nossa essência, né? Então, o que que acontece? A gente, por essência, aí, o que que eu escuto de muitos pensadores, enfim. A nossa essência é o amor, né? A gente é amor por essência. Eu já falei até sobre isso. Só que ao mesmo tempo, então, ou seja, a gente vem nessa vida com amor por essência. Então, todo mundo é amor. Só que acontece, a gente vai vivendo um monte de coisa, é como se abrissem a gente ali, coloca aquele monte de coisa que a gente vai vivendo, né? Principalmente na infância. Ou então, a falta, o excesso, um monte de coisa vão colocando na cabeça da gente e a gente vai se confundindo. Então a gente vai crescendo, né? Vai vivendo a vida e a gente vai se confundindo, a gente vai achando coisas que na verdade não são reais, né? A gente vai achando coisas sobre nós e sobre o outro que não é verdade, porque elas fogem da essência principal, que é esse amor que a gente sente. É isso que a gente, né, transborda. Se eu tirar tudo isso que a gente vai carregando na vida, vai sobrar só amor, né? Quando a gente vem no mundo, a gente é aquela coisa que só ri, né? E dá amor, né? A gente é um bebê que abre os braços e dá amor para todo mundo. Então é isso que a gente é. Só que aí vai acontecendo um monte de coisa, a gente vai esquecendo de quem a gente é de verdade. E aí fica mais difícil eu também me conectar com aquele outro, a essência do outro. Porque o outro também tá com aquele monte de coisa. E aí, pum. Por que que eu me conecto com o outro? Aí vamos lá, né? Vamos no trabalho. Então, eu tô lá com um monte de coisa que eu fui aprendendo, esqueci da minha essência, esqueci quem sou eu, que eu sou amor. E aí eu vou achando que eu sou um monte de coisa. E aí eu atraio uma outra pessoa para me mostrar quem sou eu, ou então para mostrar que talvez aquele caminho que eu estou seguindo não é. Ou então tá vindo um convite da vida para falar, olha, você precisa olhar para isso, é isso que você precisa olhar. Entende? A gente atrai o outro, por mais que a gente fale assim, não, porque o outro é isso e aquilo, e às vezes a gente realmente se depara com algumas pessoas bem difíceis, mas tem algo meu ali que eu preciso entender o que que vem. Então, às vezes vem uma pessoa extremamente difícil, ou então uma pessoa que tem uma questão. Quando a gente olha assim, você pensa que você é diferente do outro, você às vezes reclama, você precisa olhar um pouco o que que você está reclamando do outro e tentar entender se isso não tem a ver com você. Talvez ele não venha igual, você não seja igual, mas o outro tem alguma coisa. Então, às vezes você fala assim,
Ah, o meu marido, a minha esposa, meu marido é muito dependente ainda da mãe, fica perguntando tudo pra mãe. Que absurdo, o homem não tem que ficar perguntando coisa pra mãe, não sei o quê. E você tá todo dia lá na sua mãe, não sei o quê, blá, blá, blá. Entende? E aí você tá reclamando que o seu marido tá lá perguntando pra mãe e você também tá. E aí você não percebe que você também tá lá, às vezes pedindo opinião pra sua mãe, ainda sendo conduzida. E aí você vê, por exemplo, o seu marido agindo dessa forma lá com a mãe, e você se incomoda. Só que na verdade você não parou para olhar que talvez esse incômodo seja seu. Só que você ainda não entendeu isso. Aí vem a vida mostrando assim, um homem onde a mãe domina, e aí você olha para aquilo, e você fala: "Meu Deus, que nossa, não dá, né, para um homem ficar sendo dominado pela mãe". E aí vem essa pessoa para te convidar a você olhar, porque talvez você esteja ainda na criança, na menina que ainda está buscando conselho para a mãe. E aí pedindo opinião, sua mãe está lá conduzindo também o seu relacionamento, sem você perceber. Às vezes é até sutil, às vezes até inconsciente, você ainda nem percebeu que isso acontece. E aí vem uma outra pessoa nesse grau para você olhar e falar: putz, é isso. Então a gente tem que olhar e começar a ouvir as nossas reclamações. Quando a gente começa a ouvir as nossas reclamações, principalmente do outro, a gente consegue entender muita coisa que acontece com a gente. E é importante a gente fazer esse exercício, né? Nem sempre as pessoas estão nesse grau de consciência. Que eu vejo muito também nos atendimentos e na mentoria? Como a gente é essa pessoa que carrega um monte de coisa lá de trás, né? Então a gente teve faltas, negligências, abusos e etc. Muitas vezes, né? Ali da origem, pai, mãe, etc. Que acontece? Estou muito na criança, eu fico ainda na criança emocional. Eu vou para os relacionamentos muito na criança. E aí o comportamento é muito da criança. Então, aquele comportamento infantil, que eu quero tudo agora, se não é do meu jeito. E às vezes você vai falar assim: não, não sou assim. Se você falar não sou assim, meio assim, talvez você seja. Esse é o ponto. Quando dói na gente, é bom a gente olhar. Outro dia não tem nada a ver o que eu vou falar com isso, mas estava fazendo um curso, né? Fiz um curso há um tempo atrás, teve umas aulas. E eu lembro que eu estava nessa aula e eu estava me incomodando assim muito, né? E eu falei: das duas, uma. Ou esse incômodo é porque eu preciso fazer essa aula, ou porque realmente não tem nada a ver. Que eu preciso olhar para dentro e entender mesmo, né? E eu vi que na verdade eu estava a fazer, porque me ajudou super aquele curso. Ou seja, eu estava na resistência, né? Aquilo estava me doendo, porque era uma coisa que eu precisava mudar e eu não estava querendo. A verdade era essa. Meu inconsciente e consciente também às vezes. Então a gente precisa olhar, né? Se dói um pouquinho e falar assim: eu não sou criança. Até parece que eu fico. Minha mãe não me dá opinião na minha vida. Aí você vai ver sua mãe. Opa! Né? Nesse exemplo que eu dei. Estou dando um exemplo para ficar mais fácil. Mas tem muito. Tem muito exemplo assim, né? Muita coisa ainda que a gente olha no outro e na verdade é nosso, né? Geralmente é o outro, é um espelho nosso. Se a gente olha e fala assim: ah, a família dele não tem nada a ver com a minha. Será? Será que não tem? Então você tem que entender ali o que tem parecido que você pode aprender para você mudar. Geralmente a coisa vem pra gente ficar nervoso, pra gente ficar com aquela sensação, porque eu preciso olhar para isso. Quando me dói, às vezes vem até um relacionamento. No relacionamento isso acontece muito, né? O relacionamento é muito bom pra gente crescer, né? Às vezes vem o outro e fala um negócio pra gente que a gente devia fazer. No fundo a gente sabe, mas aí dói, né? E a gente, pá, já responde assim porque a nossa criança dá uma gritada. Então o relacionamento também ajuda muito, né? Porque a gente sempre recebe uns feedbacks daqueles convidando a gente para olhar. Então isso eu vejo da estrutura. Mas da onde que vem isso, né? Onde que vem essa coisa de eu estar, né, carregando tudo isso? Isso vem, então, da nossa origem, né? Então, vamos lá, se a gente olhar para trás, pai e mãe, então a gente tem que entender. Eu vejo também a minha ancestralidade, então eu aprendo muito com como que foi da minha família, meus avós, enfim, a história da minha família eu aprendo muito, porque isso tem uma reprodução, uma repetição, geralmente, né? Vai repetindo de forma, de geração em geração, você vai repetindo padrões comportamentais e eu vou carregando. Muitas vezes eu sei, outras vezes, e a maior parte, eu não tenho consciência, por isso que essas técnicas ajudam para isso. Mas o que eu observo assim, forte, né? Tem toda a ancestralidade, mas assim, boa noite, mãe.
A Karine também entrou, minha prima Luana, tem a Isabel, mais gente aí. Boa noite. Geralmente eu preciso entender minha origem. Boa base do que eu consigo me desenvolver e sair da criança emocional e pro adulto é entendendo melhor minha origem, entendendo melhor o que que aconteceu ali com meu pai e com a minha mãe, que de repente eu tô ainda preso. Às vezes eu acho que eu não tô, porque, nossa, me dou super bem com a minha mãe, com meu pai, mas tem coisa lá de trás que eu não tenho tanta consciência ainda. E isso me afeta no relacionamento. E aí, já até respondendo uma parte da pergunta. Então, aí o amor não vai ser suficiente. Você pode amar a pessoa, mas aí o amor não vai ser suficiente. Porque vai acontecer algo que vai gerar um desequilíbrio nessa relação. E se eu tô muito assim, ó, desequilibrado, por exemplo, eu tô muito aqui em cima, o outro aqui embaixo, o outro vai ficar com uma dívida tão grande em algum momento que ele vai sair. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, fiz tudo por essa relação, e a pessoa foi embora, que absurdo. É isso, porque teve um desequilíbrio. Eu fiz demais e não teve energia de troca. Então, assim, para eu começar a entrar nessa energia de troca, eu preciso entender quais são os meus traumas. Entender melhor o que, que acontece comigo internamente, né? O que está faltando ainda aqui dentro. Às vezes está faltando mesmo incluir essa mãe. Está faltando mesmo incluir esse pai de verdade. Aí fica essa pergunta, né? Assim, mas meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, minha mãe fez aquilo outro. Sim, né? A gente tem que entender que esse foi o passado, não tem como mudar. Mas o que que eu posso fazer? Eu posso começar a aceitar esse, concordar com esse passado e começar a incluir esse pai e essa mãe interna. Esse é o ponto. Eu não preciso ter uma relação de novela com os meus pais. Às vezes até o distanciamento é o melhor, dependendo da situação. Só que eu preciso ter um bom pai e uma boa mãe interna. Eu preciso começar a ser o bom pai para mim, aquele que sabe falar o não na hora que tem que falar o não, aquele que sabe impor limites, aquele que tem coragem para enfrentar as coisas, aquele que tem coragem numa relação para ter uma conversa difícil que muitas vezes é necessária. Esse é um bom pai que eu posso ser para mim. Eu posso ser uma boa mãe, né? Eu posso fazer um cuidado para mim mesmo, né? Eu posso começar a me cuidar, me olhar melhor, né? Me aceitar. Isso é ser uma boa mãe para você. Então não necessariamente você precisa ser né, ter lá uma relação com seu pai ou a sua mãe diretamente. Entende que a inclusão do pai é muito maior que isso? Só que quando é possível eu entender por que talvez aquela atitude aconteceu, isso ainda é mais libertador. Então, assim, se eu consigo entender, talvez o meu pai tenha ido embora, mas o que aconteceu para ele ter ido embora, o que talvez ele não teve também na família dele, que fez com que ele fosse embora, é uma grande lição para a gente e a gente consegue ressignificar muita coisa. A gente sai do julgamento. Então, minha mãe, né? Minha mãe foi lá e fez isso e aquilo. A gente vê muito, né? Mães que, né, até narcisistas, enfim, coisas muito sérias. Mas se eu consigo ter a compreensão por que que ela fez isso e o que que aconteceu, às vezes eu atendo umas pessoas que têm essas questões, né? Tipo, mãe narcisista, eu não consigo. Às vezes a mãe narcisista foi ela que parou por amor para você não ser igual a ela. Entende? Você é super saudável. Sua mãe é cheia das coisas, cheia do problema, cheia do. Eu vejo isso muito na mãe que tem esquizofrenia ou outras coisas sérias. E aí eu fico lá, né? Pô, minha mãe fez isso, só que você é super saudável. Então teve um movimento de amor muito mais forte do que você imagina, que essa mãe fez, e nem ela sabe muitas vezes, nem tem tanta consciência, mas o amor é uma coisa muito maior do que isso. E ela fez com que parasse nela, e ela carregou todo o peso, toda a carga para não ir para você. Então você é uma pessoa saudável e você não tem as mesmas questões, embora, claro, você tenha consequências daquelas atitudes, mas aquilo parou nela. Quando você consegue olhar para essas questões dessas, com esse olhar, a sua vida realmente transforma e você consegue incluir essa mãe. Às vezes você não vai ter condições de conviver, porque a convivência é impossível. Mas você vai olhar com uma empatia real e isso vai te preencher internamente, que você vai parar de buscar no outro algo que você não teve com essa mãe que de repente teve toda essa questão com você, ou esse pai que te abandonou, né? Ou esse pai que não soube ser pai, que teve que trabalhar, enfim, né? Você começa a ter essas compreensões. Isso é realmente transformador, porque aí eu consigo
internalizar esse pai, essa mãe dentro de mim. Aí eu consigo começar a ser bom comigo mesmo, sabe? Começo a me amar de verdade, começo a ser legal comigo, e aí, consequentemente, eu acesso alguém que tem essa mesma vibração que eu, e eu começo a ter relacionamentos mais saudáveis. Mas para isso eu preciso olhar o que que acontece. Não adianta eu também, porque a mente fica lá, né, o tempo inteiro tentando, né, conectar uma coisa na outra. Só que se eu não sei também, ou eu fico ainda na criança só colocando defeito em todo mundo, fica difícil eu ter boas relações, né? Porque aí eu vou me conectar com alguém igual a mim. Quanto mais você reclama, você vai encontrar alguém aí parecido com você, talvez naquelas proporções que eu tenho trazido. Não necessariamente, às vezes vem uma coisa muito dura, nada é por acaso, né? Às vezes é uma coisa muito difícil para você, não que você seja igual àquela pessoa, mas tem algo seu ali que te conectou àquilo. Isso é um fato, né? Porque também se eu não também não atribuo, se eu atribuo zero responsabilidade, por que que eu atraio determinadas situações, eu vou ficar sempre na vítima também. Aí eu volto para a criança, né? Aquela vítima que tipo não tem culpa de nada, como não? Né? Quando eu começo a enxergar isso, e eu vejo muito isso hoje, né? Até nas críticas das terapias, as pessoas criticam, não, porque você está falando de pensamento positivo, porque você tem. Não é isso, né? A gente está falando de responsabilidade, de ser adulto mesmo. Por isso que para muitas pessoas está sendo difícil aceitar as terapias, né? E vem na crítica, né? Falando, né? Também porque o povo está passando fome. Outro dia eu vi uma pessoa comentando que eu conheço, inclusive já até atendi, mas ela tem esse padrão, né? Que eu percebi aí contra hoje. E, porque você está falando de tantas pessoas passando no mundo, você está falando que a terapia vai resolver. Claro que se um terapeuta ele é bom, ele vai entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas você vê a conotação que a pessoa coloca, né? Ela vem na crítica primeiro em relação à terapia, falando, você está falando isso, mas você está negligenciando. A gente não está negligenciando nada, né? Mas claro que se você tem condições de se olhar, eu não estou falando de quem está passando fome. Eu estou falando de quem tem condições, como essa pessoa que está no iPhone postando, que tem total condição e recurso de olhar para si mesmo e transformar. Então, enquanto você está lá criticando e falando que o outro está fazendo, você está só alimentando essa criança aí que está gritando, que na verdade ela está só na crítica para ela não olhar o que ela precisa olhar, né? Você está só criando mais um tempinho aí para você não olhar para o que você precisa. Então, esse é o ponto, né? Essa autorresponsabilidade, tudo tem algo meu. Não vou entrar nesse mérito, né, tão profundo, mas se a gente olhar na profundidade da coisa, até para quem realmente está em uma condição financeira muito difícil, tem algo ali, né, que é possível se trabalhar, que é possível se entender. Claro que tem outras questões que eu não vou entrar no mérito, né, porque você precisa de sustento básico, né, porque aí sem o sustento básico também você não consegue pensar em nada, óbvio. Mas tem algo ali que a gente pode aprender sempre, né, essas pessoas podem aprender também. Mas não é esse o ponto. Vamos falar um pouquinho dos casais. Eu vou falar de uns exemplos de casal, de relacionamento, que alguns sintomas que eu observo, que eu acho legal a gente parar para pensar. Talvez a gente esteja numa relação assim, conhece alguém que esteja dessa forma, então é importante. Vamos aproveitar e vamos encaminhar para alguém que quer ouvir isso aí. Vamos lá. Vou encaminhar pelo menos para um. Vou dar um tempinho antes de eu falar. São, 4 tipos de casal que tem alguns sintomas que aí prova que talvez precisa de um pouco mais do que o amor. Entende? Vamos lá, vou encaminhar pelo menos para um. Deixa eu ver aqui. Vocês encaminham aí, eu encaminho para alguém. Deixa eu ver quem que eu vou encaminhar. Encaminha para alguém. Vou dar um tempinho. Vou encaminhar aqui. Pronto. Caminhou aí? Faz um coraçãozinho. Vou dar um tempinho. Para poder encaminhar, vou falar esses 5 tipos de casais que é importante a gente saber, tá? E depois a gente vai falar sobre isso. Então, 5 tipos de sintomas que a gente pode olhar ali nos casais. Às vezes a pessoa pode ter mais de um, infelizmente, né? Você pode ter mais de um, você pode estar numa relação que tem mais de um caso aqui. Mas vamos falar um pouquinho de quais são esses sintomas, tá? De repente, que sintoma você percebeu que isso acontece. Enquanto isso, vamos ver se as cartinhas que eu tirei no começo têm a ver. Eu tirei da constelação e do oráculo. A primeira falou, eu sou pequeno, você é grande. Isso aqui é para o pai e mãe, hein? Eu sou pequeno e você é grande. Quem que é pequeno e quem que é grande?
daqui dá uma live inteira, né? E esse outro aqui, ó, o controle é uma ilusão. Isso significa que tudo que você pode fazer é a sua parte da melhor maneira possível e entregar. Tudo que tiver que acontecer, acontecerá no tempo devido. Acredite, tudo está correto e se ajeitará. Isso é ter fé. Um dia dá pra fazer uma live sobre fé, né? Realmente, assim, a gente não tem controle de nada e tudo vai acontecer do jeito que tem que acontecer, né? Mas é difícil a gente chegar nesse lugar, né? Eu falo por mim mesmo. De falar, cara, vai dar tudo certo, né? Mas algumas coisas acontecem na minha vida e hoje eu tava pensando isso hoje. E fala, realmente, né? A coisa vai do jeito que tem que ser. E a gente não confia, né? A gente não confia, mas tudo acontece. Vamos falar dos casais então, hein? Já vi que entrou alguns aqui, outros eu mandei. Vamos falar dos sintomas, tá? Vamos lá, primeiro casal, ó. Casal com excesso de conflitos. O que é esse casal? Primeiro sintoma, casal com excesso de conflito. É um casal que está sempre brigando. Boa noite, tia. Eli, Ítalo. Casal com excesso de conflito. Então o casal está sempre em briga. Então o casal está sempre no conflito. Aí você fala, tá, normal. Se é o excesso, não é normal. Então, assim, eu falo isso. Relacionamento é pra gente estar no fim de semana assistindo série, não ficar brigando. Tô brincando, né? Mas assim, mas é óbvio, a gente tem que estar bem mais momentos felizes do que de conflitos. Tem muito conflito pra você olhar. Só que o que acontece nesse casal? Ele costuma criticar muito o outro, então assim, é um criticando o outro o tempo inteiro, mas parece que eles têm uma ligação que eles não conseguem se desconectar. Então assim, eles estão, ao mesmo tempo que eles estão nesse excesso de conflito, eles têm essa ligação, eles não conseguem sair. Então parece que, sabe, eu sei que tem algo, mas eu não consigo sair. Esse é um do primeiro casal. Outro casal aqui bem... Eu coloquei aqui no feminino, mas isso pode se aplicar para ambos, tá? Casal mãe e filho, ou pai e filha, ou filho e filho, pai e filho, e mãe e filha, tá? Para todos os casais. Quando... O que é isso aqui? Eu vou dar o exemplo do feminino, porque muito... Eu também te amo, tia. Isso também acontece muito com as mulheres, tá? E eu observo que eu atendo muito. Então, assim, sabe aquela mulher que está fazendo tudo o tempo todo na relação? Então, assim, ela... Tudo. Então, ela tá lá e ela vai cozinhar e vai fazer não sei o quê. E aí, os filhos, ela que educa, ela vai no mercado e volta. O homem tá geralmente assim, meio estático, né? Então, o cara tá meio parado, a mulher tá fazendo tudo. E só que, assim, ela tá muito cansada, geralmente, tá muito cansada. Só que ao mesmo tempo ela não consegue sair desse papel do controle, né? Da Mulher Maravilha. Então, assim, fazendo muito. Então, esse é meio mãe do marido. Sabe aquela que vai lá comprar cueca? Não tem problema comprar cueca, eu tô dando um exemplo bobo. Mas nem ele, sabe? Tipo assim, tá com a cueca rasgada lá e a mulher que vai comprar. Ou então, assim, marcar uma consulta médica. Ele nunca vai se a mulher marca, sabe? Aqueles exemplos assim. Então parece que tem uma criança e uma mãe. Então isso também é um outro sintoma e gera uma grande desconexão no casal. Que entra numa linha de um outro casal aqui, que é o casal desconexão. Então, assim, é um casal que tá junto, mas ao mesmo tempo tá distante. Então, o que acontece assim? O casal ele tem essa desconexão. E quando você vai perguntar para esse marido, para essa esposa, vou dar um exemplo assim, aí você fala assim, por que você tá com essa pessoa? Ela fala, não, porque ele é um marido excelente, um pai maravilhoso. Marido, pai. Ela já vai no pai. Não, porque ele é um trabalhador que, nossa... Então, assim, ao mesmo tempo que quando vai buscar algum elogio, ela não consegue falar sobre o parceiro, né? Aquele parceiro, mas sempre vem alguma outra coisa. Então, assim, eles estão lá cuidando na função lá de filho, função da casa, que é difícil mesmo, mas assim, já começa a ter uma desconexão. Às vezes, essa desconexão ela vai também para a parte sexual, então tá bem desconectado, né, de muito tempo, né? Claro que essa questão sexual não é... Isso tem altos e baixos daqui, o povo fala muito sobre isso. Isso depende do casal, varia muito, mas estou falando de meses, coisas assim bem altas que às vezes acontece, né? De atender pessoas que estão há um ano e não tem mais intimidade no casal. Então aí você precisa entender o que está acontecendo, né? Então já está indo num casal de desconexão, que não é casal mais. Às vezes você olha, já é amigo, né?
Às vezes vira uma relação muito de amigo, já não é mais de casal ou de parceria. Aí precisa entender o que está acontecendo. Ah, isso significa que não dá para resolver? Já falo isso depois. Dá sim. Aí, por exemplo, casal que não parece casal, é o outro, né? Às vezes o casal solitário. Então, assim, você vê aquele casal que tá fazendo tudo separado, assim, você nunca vê o casal junto, tá fazendo tudo, cada um tá. E aí, quando eles estão juntos, entre os dois, assim, não bate. Assim, eles preferem sair, às vezes, meio separado. Às vezes tá lá muito lá, a mulher lá na casa da mãe, e ele prefere ficar lá na casa do pai o tempo inteiro, tem aquela ligação muito forte. Então, às vezes, eles ainda estão muito conectados com a família de origem, tá? E aí eles não conseguem se conectar com o que eles vivem agora. Esses são os perfis. Mas por que que isso acontece? Então vamos lá. Muitas vezes eu tenho problema na origem. Dois sintomas que eu acho importantes que dá pra gente falar daqui. Casal, mãe e filho. As mães aí dos maridos, tem que tomar um cuidado para não tornar a mãe do marido, hein? Ou pai e etc. Mas vamos falar da mãe porque eu tenho mais mulher aqui, né? E como cliente também. Então tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes quando eu era criança, né, a menina criança, ela quando ela olhava para o relacionamento dos pais, ela via uma mãe sofredora, um pai abusivo, né, ela via muito sofrimento e ela na inconsciência da criança, e a criança tem isso, querendo salvar os pais, ela fica tentando salvar aquela relação, então ela ainda está presa naquela relação, então ela entra como se ela entrasse no lugar ali da mãe, deixa eu salvar minha mãe. E eu vou ali e eu faço tudo. E aí facilmente eu posso entrar nesse papel, quando adulta, de ser aquela pessoa que resolve tudo, né? Então é um peso muito grande para carregar. Então pode ser que você esteja carregando esse peso e esse padrão de comportamento onde você queria salvar sua mãe, e aí você entra nesse padrão de comportamento aí para salvar o marido, tá? E às vezes você acha realmente um marido que precisa ser salvo. Então aí você entra, só que isso é um peso muito grande. Lembra que eu falei aqui, ó? Dá uma sensação, ela quer sair, mas não consegue, porque é como se ela estivesse nessa missão, né, de salvar aquele alguém o tempo inteiro, ou seja, ela quer salvar a relação dos pais. Quando eu abro isso, por exemplo, quando tem esse sintoma, eu abro no campo que eu já mostrei para vocês, meu, muitas vezes tá o peso da relação dos pais está enorme. Ou a criança está no meio entre o pai e a mãe, isso é muito comum. E isso vai repetindo, né? Isso é um peso tão grande e é uma tendência muito grande de se acontecer porque a gente tem muitas famílias disfuncionais. Ou então família que o pai foi embora, né? Outra característica que pode acontecer é o seguinte: a criança, ela escuta a mãe falando do pai o tempo inteiro. Então ela fica vendo a mãe falando mal do pai. E isso vai fazendo com que ela entenda que ela não precisa desse masculino. Então, quando ela chega numa relação, ela vai que vai. É muito dura. E ela suprime esse masculino. Então, ela fica. Então, ela está sempre fazendo tudo. Precisa entender como que está esse equilíbrio. E aí é uma questão de equilíbrio de pai e mãe interno. Né? Preciso incluir esse homem, né? Esse pai interno, ou seja, o meu masculino dentro de mim, preciso incluir. Porque senão eu vou suprimir ele de alguma forma. E isso vai refletir nas relações, inclusive até isso pode vir para o físico. Então é um cuidado que precisa se ter. Esse casal que não parece casal, às vezes está muito sozinho, às vezes eu vou para uma relação, só que eu ainda não resolvi esse vazio que eu sentia. Então vamos supor, tem um vazio de pai ou mãe, né? E eu fico tentando suprir isso numa relação. E aí eu vou para uma relação tentando suprir. E aí eu não encontro, porque aquele parceiro, aquela parceira não vai substituir o pai e a mãe. Só que, na verdade, a minha necessidade básica é suprir essa origem, né? Essa falta de pai e mãe que eu tenho dentro de mim. E eu fico tentando preencher isso através do relacionamento. Aí eu não encontro, eu me desconecto e fico vivendo meio minha vida ali, tô casado, mas não tô. E tô muito lá ainda naquela coisa da mãe e do pai, sabe? Assim, aquela... Quando a gente é adulto, é um adendo aqui importante para se falar. Quando a gente é adulto, obviamente a gente vai ajudar os nossos pais, né? Porque a gente vai ficando mais velho, os pais também. A gente vai se ajudando, é normal. Agora, quando fica uma necessidade muito grande, eu adulto, eu fico assim num desespero, eu tenho que estar lá com meus pais o tempo todo. Eu preciso entender de onde que vem isso, porque talvez tenha ainda uma questão que você precisa resolver, que você ainda está na criança, tá? Com medo de perder o pai e a mãe.
Então eu preciso olhar para isso. Isso vai ser ruim. Por que que eu estou falando isso? Porque eu não vou conseguir ir como adulto para as relações, eu não vou conseguir ter relações saudáveis. Eu vou ficar indo, eu vou facilmente voltar para a criança nas relações. Isso vai ser ruim. Ou até no dia a dia mesmo, de trabalho, de enfrentamento das coisas, eu vou ter um pouco de dificuldade. E aí eu posso entrar e ser esse casal aí que está um pouco, cada um vivendo por si, está na relação, se encontra de vez em quando, mas tá ali, sabe? Às vezes você começa, porque tem filho, tem uma série de coisas, um casamento é um casamento. Você vê que, como eu falei no início, o casamento no início, como que servia? Ele servia para financeiro, família, quem escolher os pais. Então, assim, não é o casamento que faz, é a minha conexão que me faz permanecer nele. Então, assim, o quanto eu estou conectado com o meu amor interno próprio, né? O meu amor por essência, que me conecta no outro, isso vai fazer com que eu continue na relação. Não é o casamento em si, né? Não é a quantidade de anos, enfim. É o quanto aquilo me conecta e me preenche, não no vazio, né? Me conecta no amor com o amor do outro. Isso é o que faz com que a relação dure. Mas isso basta? Não. Eu preciso olhar para isso como adulto e a gente tem que fazer acordos. Lembra? O relacionamento é energia de troca de dois iguais. Nem maior nem menor. Não posso ser mãe e pai do relacionamento, hein? Vamos voltar, hein? Se eu tô muito na mãe do parceiro ou pai do parceiro, enfim, bora. Percebeu isso? É normal, gente, porque a gente está seguindo o nosso padrão. Mas se eu tenho esse padrão, percebeu que está fazendo isso, deixa o cara fazer um pouco. Tipo, ó, não vou no mercado hoje, deixa ele ir. Ele sabe, deixa as crianças com ele, que ele vai cuidar. Não vai achar que ele não vai saber cuidar das crianças sozinho e você cuida bem. Entende? Ele vai saber, vai fazer suas coisas. Então, quando você percebe, sai. Então, esse é o ponto. Esse processo de autoconhecimento é isso, para a gente sair desse lugar. A gente entra às vezes, mas a gente sai. Então, é isso que a gente tem que estar buscando, né? Olhar para o adulto. Então, a gente tem que, para a gente ir, claro que a gente sempre vai ter assim, ó. Nunca vai ser equilibrado 50-50, gente. Não existe isso. Então, eu vou estar sempre assim. Mas, lembrando que é relação de iguais e que eu tenho que ter essa energia de troca. Eu preciso olhar. Será que eu estou tendo troca nessa relação? Estou fazendo de mais ou de menos? Que pode ser que eu também esteja aí muito acomodado, né, sendo de menos. Estou falando do que faz mais, mas tem aquele que faz menos. Ou então eu também espero que o outro faça, fica naquela preguiça. Ou então assim, se ele não fizer, melhor. Ai, até melhor. Ou então eu tô na relação, ai, nossa, que bom que ele foi viajar a trabalho. Se eu já tô, ela foi viajar. Você tá assim, precisa dar uma olhada, porque sem energia de troca. E isso também é treinado. Então, por isso que eu falo que o amor não é o suficiente. Eu preciso treinar. Eu preciso acordar. Então, assim, coisas mínimas às vezes fazem a diferença. Fala, ó, a gente vai pagar isso, isso e isso. Eu vou pagar isso, você vai pagar aquilo. Eu vou fazer assim, vou fazer assado. O óbvio precisa ser dito. Escuta bem isso, que a gente fica achando que o outro está interpretando aquilo que é o óbvio para mim. Mas o óbvio para mim não é óbvio para o outro. E às vezes precisa ser dito. Então esses pequenos acordos são importantes, sabe? Pequeno acordo, tipo, ó, vou limpar a casa, você vai fazer não sei o quê. Parece bobo isso, mas não é, faz muita diferença. Isso vai indo, e aí depois é um treino. Você vai treinando nas pequenas coisas, as outras coisas maiores vão vindo nesse processo. Isso vai ajudando. E às vezes a gente tem que mudar a rota do negócio. Então, assim, a gente é um ser humano em evolução. Então, às vezes o que estava bom para mim há 2 anos atrás, hoje já não está mais legal. Eu preciso falar. É duro? É duro. É cansativo? É cansativo. Tem horas que não dá vontade de fazer. Né? A criança vem e fala, não quero. Mas a gente às vezes precisa fazer, tá? Precisa parar e fazer, porque esses acordos vão fazer diferença no futuro, porque é uma manutenção da relação. Se a gente não conversar, realmente não vai ser possível, porque vai ficar sempre no óbvio. É óbvio que ele tinha que fazer isso, é óbvio que ela tinha que fazer aquilo. E eu fico achando, e aquilo vai me dando um negócio interno, então a gente precisa cuidar disso também. Então, assim, é o todo. Então, resumindo, preciso trabalhar essas questões que eu carrego, comportamentais, padrões, crenças, do que eu aprendi, a falta dos meus pais, preciso olhar para isso. Para eu inteiro para as relações como adulto. E aí, quando eu estou como adulto, é muito mais fácil de eu ter essa energia de troca. Enquanto eu não resolvo essas questões,
a minha criança domine e vai ser bem mais difícil eu ter algumas questões ali. Eu vou ficar ainda, o relacionamento vai vir de uma forma meio difícil para mim. E eu preciso, pum. Então eu preciso ter essa noção de que é importante eu me preencher. Por isso que quando eu faço a mentoria é isso. A mentoria destrava a vida amorosa, mas assim, quem que destrava? Você destrava. Só que como você destrava? A sua vida amorosa compete a você inicialmente. Então é você que fica bem, você se preenche, você se torna um adulto que você precisa se tornar primeiro, para você ir aonde você precisa chegar. E aí você vai se conectar com aquele outro adulto, né? O outro adulto, porque você está no adulto, você vai conectar com outro adulto que também vai ter isso. Só que mesmo assim, você vai ter que ter essa energia de troca, você vai ter que ter essas conversas, você vai ter que. Mas isso é um treino, pode ser, ó, como a Karina tá falando, os dois têm que querer, às vezes o outro não quer. E eu vou ter que olhar para isso. Como que adulto olha? Preciso olhar. Ah, ele não quer ter essa conversa, mas ele vai ter. Tudo bem, dessa vez eu vou aceitar ele fingir que isso não está acontecendo, mas na próxima, você vai chegar num momento, você vai falar assim, então, para mim é isso, isso e isso. Se não for possível, realmente não tem condição. Então, assim, eu não consigo estar com alguém que não olha para nada. Então, uma hora vai ter que chegar nessa conversa. Realmente tem que ter uma troca, mas os dois têm que estar na sintonia. Nunca vai ser uma sintonia perfeita. Tem jeito, gente. Mas a gente vai aprendendo e vai se colocando. Por isso que eu falo, é treino. Treino, isso é treino também. Então, assim, é pequenas coisas. Vamos começar nas pequenas coisas. Falando coisas pequenas. Quando você consegue expressar coisas pequenas, as coisas grandes vão vir também. E você vai conhecendo. Quando você está bem, assim, no seu emocional, né? Assim, com o seu pai interno, sua mãe interna dentro de você, você consegue ir com outro olhar. Você consegue até ter um olhar diferente para o outro. Você consegue entender melhor que o outro está fazendo aquilo. Você tem muito mais paciência, muito mais compreensão. E você pode ajudar o outro a ir para esse caminho. Você talvez tenha dado 2 passos na frente e a pessoa ainda está um pouco lá atrás, mas você pode dar uma puxada. Quem disse que não? Né? Porque parece que a pessoa também vai e ela fala, o outro não vai. Não, se você está assim, falando, eu vou e o outro não vai, você está na criança e está se colocando muito acima. De repente você veio na frente para puxar a sua família, entende? É a família que você conquistou. Então, como você não vai valorizar isso? Então, mas é um treino. Então, vamos olhar. Claro que se ele continuar, você deu 2 passos, ele deu 1. Mas aí você deu 5, ele não dá, ele voltou para trás, ou ela, você vai ter que olhar, né? Então, em algum momento a gente vai ter que olhar e talvez essa energia de troca não esteja mais funcionando. E aí a gente tem que, né, buscar o que é melhor, né? E isso até é um ato de amor também. Às vezes o amor, ele vai até nisso, né? Quando eu entendo que realmente não tem condição mais de ter troca. Mesmo assim, eu amo aquela pessoa, mas eu vejo que, para mim, aquilo não faz mais sentido. É muito difícil, porque qualquer separação é dolorosa, não tem como. Então, assim, mas às vezes você vai olhar para isso e vai falar, putz, dei 5 passos, eu continuo amando essa pessoa, mas eu dei 5 passos, ela deu 1 e ela não vai dar mais. E é isso. E eu vou aceitar e eu vou começar, né, a buscar outro caminho. Porque a vida amorosa é inicialmente aqui, né? Eu comigo mesmo. Então, eu me preenchendo. E é isso. E aí a gente vai indo para a próxima relação, que seja, e por aí vai. Ou então a gente transforma a relação que a gente tem. De repente a pessoa dá para dar mais uns 2 passos. E aí vamos. Mas se ela não der, tem o que faça. Né? Mas lembra, ó, o controle é uma ilusão. Essa cartinha que eu tirei, né? O controle é uma ilusão. Então você vai fazer da sua melhor parte e vai entregar. Eu vou fazer a minha parte e vou acreditar, isso é ter fé. Até se você for ter que terminar uma relação, isso vai acontecer. Isso está no fluxo. Entende? Tem que ter fé, não tem que ter controle, não dá para controlar nada. Quem tenta controlar talvez seja a criança ainda emocional, que está lá presa naquela questão com medo do pai e da mãe ir embora. Entende? Então, quando você está no adulto, você não tem tanto esse medo assim. Claro que você sabe que é difícil, tem as suas dores, né? Mas você olha que fala, pera, isso é ter fé, né? Eu vou seguir. Bom, é isso. Acho que, deixa eu ver quanto tempo eu durei. Ó. Quase 1 hora, né? Falo pra caramba. Mas era isso que eu queria passar. Passei tudo nessa questão dos sintomas. Eu vou me organizar para a gente fazer lives mais frequentes e tirar dentro desse tema que a gente trouxe em geral, dá para tirar muita coisa, né? Que eu acabei falando meio geral, dá para tirar muita coisa, tá? Então era isso que eu queria passar para vocês.
Hoje eu não vou fazer meditação, vou deixar todo mundo pensar no que foi conversado aqui, um pouco nos sintomas, olhar para a sua relação, olhar um pouquinho do que está faltando aí interno para você ser o bom pai e a boa mãe. Oi, Elaine, saudade. Beijo. Para você ser a boa mãe e o bom pai interno seu. Então, assim, o que está faltando para você ser aquela pessoa que sabe falar não, aquela pessoa que sabe pôr limites, aquela pessoa amorosa, aquela pessoa que se cuida, né? Então, o que está faltando? Quando você entender isso, vamos fazer essa reflexão. O que está faltando nessa questão? E na sua relação, qual talvez o casal que você se enquadra, ou talvez você não se enquadre em nenhum, mas você pode melhorar as relações? E qual o acordo que talvez você precisa dar uma revisada aí dentro da sua relação? Tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês, foi ótimo. Muito bom, revi umas pessoas que eu não via fazia tempo, que não entrava. E eu vou salvar essa live e depois vou salvar também no YouTube, tá bom? Vai ficar gravada, Lu. Se cuidem para vocês verem o começo, tá bom? Se cuidem aí, boa noite, bom descanso. Um beijo.